Olá, sabe aquele aperto no coração na hora de sair de casa e deixar o pet sozinho? Pois é, essa é uma preocupação que muitos tutores compartilham. Mas olha, a boa notícia é que a gente pode sim transformar essa angústia toda em ação. A ideia aqui é a gente explorar junto um guia bem prático para trazer mais tranquilidade para a vida do seu melhor amigo e, claro, para a sua rotina também. Chegar em casa e encontrar aquela cena, a porta toda arranhada, um xixi fora do lugar, às vezes até uma reclamação do vizinho por causa do choro, é uma situação que, olha, eu sei que é familiar para muita gente. A primeira reação é de frustração, né? Mas o mais importante é a gente respirar fundo e entender o que está por trás disso tudo. Isso não é pirraça, não é rebeldia, é na verdade um pedido de ajuda. É um sinal claríssimo de que, para ele, ficar sozinho é quase como um sinal de perigo. Então vamos lá, vamos mergulhar um pouco nisso. Porque para a gente conseguir tratar qualquer problema, o primeiro passo sempre é entender a raiz da coisa. E no caso da ansiedade de separação, pode ter certeza que a raiz é bem mais profunda do que um simples mau comportamento. Bom, aqui está o ponto-chave. Ansiedade de separação não é frescura de jeito nenhum. É uma condição real, sabe, que causa um sofrimento genuíno para o animal. E isso vem muito do instinto. Pensa só nos ancestrais dos cães, por exemplo. Para eles, viver em bando era sinônimo de sobrevivência. Então, ficar sozinho, isso aciona um gatilho lá no fundo, um gatilho ancestral de perigo, de desproteção. E essa aqui, olha, é a grande virada de chave. No momento em que um tutor entende que não está lidando com um bicho desobediente, mas sim com um animal com medo, tudo muda. A relação se transforma. A gente para de pensar em frustração, em punição, e começa a construir a única coisa que de fato funciona: segurança e confiança. Certo, vamos em frente. Como é que essa ansiedade se manifesta na prática? Porque, olha, apesar do sentimento de insegurança ser o mesmo, cães e gatos parecem de planetas diferentes na hora de mostrar que estão estressados. E entender esses sinais é o primeiro passo para a gente saber o que está acontecendo. Agora, o que é super interessante aqui é justamente esse contraste. Nos cães, os sinais são, quase impossíveis de ignorar, né? São latidos que não param, é destruição que chama atenção. Já nos gatos, a coisa é muito mais sutil. Aquela lambedura excessiva pode passar batido como um hábito de limpeza. O xixi fora da caixa pode ser visto só como um problema de higiene. Mas, na verdade, muitas vezes, é um verdadeiro grito de socorro. Mas afinal, o que é que dispara esse medo todo? É importante saber que a ansiedade de separação nem sempre esteve ali. Muitas vezes, ela é acionada por algum evento bem específico na vida do animal. E conseguir identificar esses gatilhos, ajuda demais a gente a entender todo o contexto do sofrimento dele. Vamos tentar pensar um pouquinho pelo ponto de vista deles. Uma mudança de casa, pra gente, é uma novidade. Para eles, pode ser a perda do único território seguro que eles conheciam. Uma alteração na rotina da família, como a volta ao trabalho presencial, quebra aquela previsibilidade que era a âncora de segurança deles. E para um animal que já foi resgatado, por exemplo, qualquer ausência pode ser um gatilho que reativa o trauma do abandono. São esses detalhes que a gente precisa ficar de olho. Bom, chegamos na parte que todo mundo mais espera, o que a gente pode fazer a respeito. E a notícia boa é que sim, existem estratégias muito eficazes. Não é uma solução mágica que resolve do dia para a noite, mas sim um plano consistente, focado em criar um ambiente onde o pet se sinta seguro de verdade, mesmo quando está sozinho. E a regra número 1, a mais importante de todas, é: nunca jamais punir o medo. A punição só vai reforçar a ideia de que o mundo é um lugar inseguro. A solução de verdade está em duas ferramentas super poderosas. A primeira é a rotina, para criar previsibilidade. E a segunda é o enriquecimento ambiental, para dar ao cérebro do pet uma tarefa, algo construtivo para fazer. Então, vamos botar a mão na massa. Primeiro passo, rotina. Ter horários previsíveis para comer, para passear, isso funciona como uma âncora de segurança para eles. Segundo, praticar as saídas. Comece saindo por um minutinho só e vá aumentando o tempo aos poucos. Isso mostra para ele que a volta é sempre garantida. Terceiro, nada de drama, nem na despedida, nem na chegada. Fazer uma festa enorme nesse momento só joga a ansiedade lá para cima. E quarto, e muito importante, associe a saída a algo bom. Dê um brinquedo interativo com petisco gostoso, algo que ele só ganhe nesse momento. E aí entra a nossa segunda chave, o tal do enriquecimento ambiental. O que é isso, afinal? Pensa que é como dar um hobby para o seu pet, um quebra-cabeça para ele resolver. Um animal que tem a mente ocupada e gasta sua energia de forma positiva é um animal que simplesmente tem menos espaço para a ansiedade crescer. E isso é fundamental para prevenir o tédio, que é um gatilho gigante para comportamentos destrutivos.
E olha, não precisa ser nada de outro mundo, viu? Para os cães, um daqueles brinquedos que a gente recheia com comida ou um tapete olfativo já transformam a ansiedade num desafio mental super legal. Para os gatos, arranhadores verticais, torres, prateleiras, isso satisfaz aquele instinto natural deles de escalar e observar tudo de um lugar seguro. São coisas simples, mas que têm um impacto gigantesco no bem-estar deles. E agora, para a gente ir finalizando, é muito importante alinhar as expectativas. Lidar com a ansiedade de separação não é uma corrida de 100 metros, sabe? É uma maratona. E como toda maratona, exige consistência, exige empatia e, acima de tudo, muita paciência. E aqui eu preciso ser muito claro. Brigar, usar qualquer tipo de força ou punição física nunca é a solução. Na verdade, é o contrário. Isso é totalmente contraprodutivo. Só vai confirmar para o animal que o mundo é, de fato, um lugar inseguro e que até a sua principal figura de apego pode ser uma fonte de medo. E isso, gente, destrói a confiança e piora o quadro de uma forma drástica. A melhora leva tempo. Vão ter dias ótimos e vão ter dias de retrocesso. E tá tudo bem. O que importa de verdade é a consistência. Aquele dia em que o pet ficou 10 minutos sozinho sem chorar, isso é uma vitória imensa e tem que ser comemorada. São essas pequenas vitórias, uma depois da outra, que vão construir uma base de segurança bem sólida para ele. E, por favor, não hesitem em pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma nisso. Se os sinais são muito severos, se o animal está se machucando ou se o sofrimento parece grande demais, procurar um médico veterinário ou um especialista em comportamento animal não é um atestado de falha. Pelo contrário, é o maior ato de amor e de responsabilidade que se pode ter. A jornada para ter um pet mais seguro e mais tranquilo começa hoje, com um único passo. Talvez seja esconder uns petiscos pela casa antes de sair. Ou quem sabe comprar aquele arranhador que ele tanto precisa. A mudança começa agora com essas pequenas ações que, na linguagem deles, dizem com toda a clareza: fica tranquilo, tá tudo bem, você está seguro.